NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é qualidade, é tradição, você sabe o que você coloca na mesa. Então confira aí os produtos da Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, então você pode conferir os programas anteriores na página Padre Beto Bauru, ou então na página TVC Bauru do Facebook, ou então no nosso canal Padre Beto, ou canal TVC Bauru do YouTube. Nessas duas redes sociais estão aí todos os nossos programas que nós exibimos até agora aqui no canal 13 da NET. E agora nós começamos mais um Humanidade Livre, que é um programa de reflexão, onde a gente procura bater um papo sobre aquilo que é mais interessante e importante na nossa vida, na nossa sociedade, enfim, na nossa existência. Então, você manda suas perguntas, o tema é livre e a gente vai discutindo sobre aquilo que você achar mais interessante a gente discutir. Entre aí na página do Facebook da TVC Bauru e mande o seu questionamento ou a sua pergunta, tá? Que a gente está a fim de refletir sobre aquilo que você achar mais interessante a gente refletir. Não é? Eu estou esperando a participação de vocês, não é? E à medida que vai chegando, a gente vai abordando aqui na Humanidade Livre, no Humanidade Livre, que é o programa que vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Tá legal? Nós estamos começando um ano e temos aí um chão pela frente para a gente transformar, modificar e, é claro, tornar esse mundo um mundo melhor através de nós, né? Porque isso que faz com que a nossa existência tenha um sentido, não é? E falando de sentido, a gente fala de felicidade. O que é felicidade? Tem muitas pessoas que não entendem isso, não é? Tem pessoas que confundem felicidade com alegria, não é? A Vera Fernandes está aqui nos acompanhando, ela é lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para você, Vera. Que bom que você está aqui conosco. Então mande a sua pergunta, não é? O seu questionamento. Falar para o Alessandro aí mandar também o seu questionamento, porque a gente quer abordar aqui o que é mais importante para todos nós. Mas lembrando que felicidade muitas vezes as pessoas confundem com prazer ou com alegria, não é? O Alessandro também nos acompanhando aqui, um grande abraço. E felicidade não se confunde com prazer e nem com alegria, o que é muito comum se confundir, tá? Às vezes eu tenho um prazer na vida e me sinto feliz, ou acho que me sinto feliz, não é? Ou então eu tenho uma alegria na vida e eu acho que eu sou uma pessoa feliz. E nem sempre quando eu estou alegre eu sou uma pessoa feliz. Nem sempre quando eu tenho prazeres na vida eu sou uma pessoa feliz. Eu posso ter muitos prazeres na vida, posso ter muitas alegrias na vida e posso ser uma pessoa infeliz. Como também eu posso não ter muitos prazeres na vida, posso não ter muitas alegrias, mas mesmo assim eu posso ser uma pessoa feliz. Então vamos clarear um pouco esses conceitos, não é? O que é um prazer? O prazer é uma captação positiva dos meus sentidos. Então prazer tem a ver com sentido.
Então, à medida que eu tenho uma captação positiva através dos sentidos, eu vou ter um prazer nessa vida. Então, se eu tenho um prato de espaguete ao fungo, né, e um vinho tinto seco, eu vou ter um prazer com certeza. Para quem gosta, é claro, disso. Ou então, se eu tenho aquele simples arroz, né, com ovo instalado em cima, eu vou ter também um prazer. Então, o paladar vai me dar prazer, o tato me dá prazer, a visão me dá prazer. Eu tenho uma paisagem linda à minha frente, isso é um prazer. Se eu ouço uma música que é prazerosa, né, uma música que é agradável, eu vou ter um momento de prazer. Enfim, o prazer tem a ver com os sentidos. E o prazer, ele é momentâneo. Os gregos antigos diziam sempre que Eros, que é prazer, caminha sempre para Thanatos, que quer dizer morte. Ou seja, o que eles queriam dizer com isso? Que o prazer sempre caminha para um fim, ou seja, ele é limitado, porque os nossos sentidos são limitados. Não é? E nós também temos que cuidar do limite do prazer. Não é? O prazer tem sempre seu limite. Não é? Se eu comer demasiadamente, de um prazer eu vou ter um desprazer. Não é? Se eu ouvir música constante, aquela música, de um prazer eu vou acabar tendo um desprazer. Não é? Então, os sentidos têm seus limites. E hoje o ser humano precisa encontrar aí, né, o limite do prazer. Não é? Quero mandar um abraço para o Matheus Brito, o padre Matheus, que também está nos assistindo. Então, a ponderação no prazer é o segredo de eu curtir a vida no que diz respeito ao prazer. Agora, prazer não quer dizer alegria. Nem sempre quando eu tenho um prazer, eu estou tendo um momento alegre. O padre Mazuco Moraes também está aí conferindo a nossa live. Um grande abraço para vocês e mandem seus questionamentos. O prazer então essa captação positiva dos sentidos. E a alegria? A alegria é a captação positiva das emoções. Ela tem a ver com o nosso lado emocional. Então, quando o meu time vence, quando eu recebo uma notícia boa, quando eu sou promovido no trabalho, eu tenho um momento de prazer. Estou na minha formatura, eu tenho um momento de prazer. Aliás, um momento de alegria, desculpa. Então, a alegria tem a ver com o meu estado emocional. E ela é também, como o prazer, passageira. Não é? Eu tenho momentos de alegria, eu tenho momentos de prazer. Não é? Como também eu tenho momentos de desprazer, como eu tenho momentos de tristeza também. Agora, a felicidade não se confunde com prazeres nem com alegrias. Como nós podemos definir felicidade? Viktor Frankl vai dar uma boa definição de felicidade. Eu sou uma pessoa feliz quando eu olho para a minha vida, olho para o meu passado, pela história que está viva em mim, por aquilo que eu fiz até agora e por aquilo que eu sou ou fui até agora, e eu vejo sentido em tudo isso. Quando eu enxergo sentido na minha vida, eu vejo significado nessa existência, aí eu sou uma pessoa feliz. Então a felicidade é uma constatação racional. É a constatação racional de que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Aí eu posso passar por momentos tristes, eu posso passar por momentos de desprazer, mas mesmo assim eu vou ser uma pessoa feliz, vou continuar sendo uma pessoa feliz. Por quê? Porque o que eu faço, o que eu sou tem significado. Então a busca da felicidade é a busca da construção de uma vida. A busca da felicidade não é a busca de momentos de prazeres e de alegrias, mas a busca da felicidade é a busca de uma construção de uma vida que tenha significado, que tenha sentido nesse nosso mundo. A Maria Cristina está nos assistindo também, Matheus Santos também, muito obrigado, Matheus Santos, e mandem aí os seus questionamentos. O Matheus Brito, o padre Matheus, diz o seguinte: celebramos no último domingo o batismo de Jesus. João Batista era asceta, porém Jesus, enquanto seu discípulo, não pode ser enquadrado como tal. Comente sobre. Bom, nós sabemos que Jesus, ele participou desse movimento que João Batista iniciou, né? Que é um movimento onde uma das características que ele possui é justamente a ascese.
não é? Ou seja, João Batista viveu uma vida de privações, não é? Ele viveu no deserto, com roupa simples, comia também muito pouco, jejuava bastante, e Jesus participou desse movimento. Aqui eu faço um paralelo com Buda. Buda também, Buda na sua busca pela iluminação, Buda ele vai também buscar os ascetas da sua época, porque era um caminho conhecido, era um caminho que era oferecido. E Jesus provavelmente deve ter buscado em João Batista essa busca do caminho, qual seria o seu caminho. Deve ter feito a sua experiência entre os discípulos de João Batista e com João Batista, mas deve ter percebido que este não era o caminho do ser humano, que a ascese ela não tem um sentido, não é? Ela tem um sentido se eu usar o sentido de preparação para alguma coisa, de preparação para me fortalecer, não é? A ascese pode ter esse sentido, mas com certeza Jesus Cristo não encontrou sentido em viver uma vida como asceta, não é? E daí então o rompimento de Jesus com João Batista. Jesus acaba rompendo com João Batista e aí criando o seu próprio movimento. E nós não podemos esquecer também que depois da morte de Jesus houve um embate aí entre os dois movimentos. Os discípulos de Jesus acreditando que Jesus era o Messias e os discípulos de João Batista acreditando que João Batista teria sido o Messias. Os dois estavam errados, quer dizer, os dois grupos de discípulos estavam errados, nenhum nem outro, não é? Mas houve essa disputa, tanto é que se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver uma comparação no nascimento dos dois, né, uma comparação sempre quando Zacarias recebe o anúncio do anjo, sempre o fenômeno é sempre inferior a de Jesus, não é? Primeiro Zacarias recebe a mensagem do anjo, depois Maria. E quando Maria recebe, a coisa é muito mais triunfante, é muito mais cheia de magia, não é? O nascimento de João Batista também é muito sóbrio, não é? O nascimento de Jesus não, é repleto de efeitos especiais. Isso para quê? Isso por quê? Porque os discípulos de Jesus queriam enaltecer Jesus, queriam colocar Jesus sobre João Batista. Mas no que diz a pergunta do Mateus, Jesus percebeu que o caminho da ascese não era o caminho. Ele queria o caminho de estar com o povo, o caminho de estar com as pessoas. E qual era o caminho de estar com as pessoas? Era viver uma vida normal, não é? Uma vida da qual os prazeres também pertencem. Então Jesus ele vai viver uma vida de prazeres, ele não vê o porquê a privação dos prazeres. Então ele vai viver os prazeres junto com as outras pessoas. Não de uma forma egoísta, mas prazeres compartilhados com os outros. E aí então ele vê o sentido da comunhão, ou ele mostra o sentido da comunhão. Esse lance de você partilhar os prazeres com as pessoas, partilhar a comida, por exemplo, com as pessoas. E é por isso que Jesus vai ser criticado de comilão e beberrão, não é? Porque ele vai viver uma vida completamente diferente da vida de João Batista. Então é mais ou menos por aí. Jesus ele se deixa batizar por João Batista, justamente para mostrar que ele não era o Messias. Ele era uma pessoa como qualquer outra pessoa, mas queria pregar algo novo, que era o reino de Deus nesse nosso mundo. Então é por aí que nós devemos ver a ligação entre João Batista e Jesus. Foi uma fase da vida de Jesus, da qual ele se liberta, e aí ele parte para uma vida de partilha, de compartilhamento, não é? Usando uma palavra mais moderna, com as pessoas, né? De contato com as pessoas. E daí ele vai usar também os prazeres para isso, porque ele não vê pecado algum, ele não vê o porquê não viver os prazeres da vida, e o que é muito bom, não é? Isso faz com que a pessoa se torne menos neurótica e mais sadia mentalmente, não é? Marcos Rodrigues Alves, muito obrigado pela sua participação. Mazuki Moraes, padre, o conceito de cristianismo está demasiadamente desgastado pela corrupção religiosa. Seria adequado nós, da Humanidade Livre, nos autodenominarmos jesuânicos ou apenas discípulos de Jesus?
Concordo plenamente, Mazuki. Apesar que também, se nós nos denominarmos de jesuânicos, já é melhor, tá? Por quê? Porque o cristianismo, se nós analisarmos bem todo o desenvolvimento do cristianismo, nós temos muito mais a presença de Paulo e do Antigo Testamento do que de Jesus Cristo propriamente dito. Apesar dos cristãos falarem muito de Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, os cristãos prestam muito mais atenção no Antigo Testamento e nas cartas de Paulo. E muitos dos fundamentos das igrejas cristãs são baseados nas cartas de Paulo, não é? E não em Jesus Cristo. Lembrando que Paulo não conheceu Jesus. Paulo vem de uma outra herança, ele vem de uma outra caminhada, não é? E ele vai introduzir aspectos da filosofia platônica, das filosofias romanas na religião, não é? E daí vai nascer o cristianismo. Então o cristianismo ele vai acabar nascendo através de Paulo e das primeiras comunidades e das concepções que vão surgindo aí dessas primeiras comunidades, não é? E não propriamente da vida de Jesus Cristo. Não é? Então, seria mais adequado chamar de jesuânico. Eu uso muito a palavra jesuânico nas minhas homilias, não é? O sentido jesuânico de viver e tudo mais. Mas nós da Humanidade Livre, também nós não podemos nos chamar de jesuânicos. Por quê? Porque pode surgir um candidato a sacerdote na Humanidade Livre que venha de um outro berço. Por enquanto, surgiram pessoas que vêm de um berço cristão. E aí então nós seguimos Jesus Cristo. Entendemos que muita coisa do cristianismo, ou a maioria das coisas do cristianismo, não está lá fundamentado mesmo em Jesus, pelo contrário, não é? E seguimos a Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente vem de um berço cristão, não é? Mas pode surgir uma pessoa que entenda a ideia da humanidade livre e, por exemplo, venha de um berço candomblessista, venha de um berço umbandista, venha de um berço budista, e aí então essa pessoa não vai seguir exatamente Jesus Cristo. Vamos pensar numa pessoa que vem de um berço budista, entenda que o budismo também tem suas limitações, entenda a humanidade livre como algo que é amplo, é aberto, deixa a pessoa livre. Não é? Essa pessoa não vai se identificar com o rito cristão, não é? Não vai se identificar com o paradigma Jesus, não é? Mas ele vai se identificar com o paradigma Buda, que é um paradigma muito bom também. Não é? E aí, é claro, essa pessoa vai utilizar Buda como paradigma na humanidade livre. Não é? E por isso, então, nós não podemos nos denominar jesuânicos simplesmente. Né? Nós temos que estar mais abertos que isso. A humanidade livre é muito mais aberta do que isso. Né? O importante é nós pregarmos o amor. O amor é que tem que ser pregado nesse mundo. Não é? E então nós somos pessoas que pregam o amor. Eu acho que esse nome Humanidade Livre foi muito iluminado, porque nós não conseguimos tirar daqui nenhum rótulo, não é? Nenhuma denominação. As pessoas que pertencem às igrejas evangélicas são evangélicos. As pessoas que pertencem à igreja católica são católicos. As pessoas que pertencem à igreja anglicana são anglicanos. E assim por diante. Não é? Nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Não é? Quem pertence à humanidade livre são seres humanos que desejam amar, que desejam um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. Não é? Esse o sentido. Mas valeu, Mazu, mas valeu mesmo. Padre Mateus, a religião cristã precisa entender isso também e parar de ver no sofrimento um bem. Ótima explicação, muito obrigado, meu irmão. Claro, as igrejas cristãs precisam entender que o sofrimento não tem sentido. Não é? Claro, tem sofrimentos que são inevitáveis. Não é? Enfim, se eu tenho uma doença, mesmo que eu trate essa doença, eu vou sofrer com isso. Então, há sofrimentos que são inevitáveis na vida. Né? A vida, ela nos dá os seus nãos também. Não é? E isso nos faz sofrer. E muitas vezes é inevitável esse sofrimento. Então, como é que eu faço para lidar com isso? Aprendendo com o sofrimento. Então, com o sofrimento inevitável. Não é? Com o sofrimento inevitável, eu posso me fortalecer para ser uma pessoa melhor e entender também o outro que sofre.
né? A partir do momento que eu passei, por exemplo, pela perda de uma pessoa querida, eu entendo o que o outro está sentindo quando o outro também perde uma pessoa querida. É um sofrimento inevitável? É. E aí eu entendo. Agora, sofrer para evitar os prazeres da vida é uma doença. Não é? Na minha opinião, é uma doença. Os prazeres da vida estão aí para serem vividos. Não é? Deus nos criou justamente para sermos pessoas que vivem os prazeres da vida. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma em que eu possa partilhar esses prazeres com as outras pessoas. Deus não condena os prazeres da vida. Pelo contrário, Deus nos ofereceu esses prazeres para que a gente possa usufruir deles. E quem não vive os prazeres da vida, e estou dizendo todos os prazeres da vida, tá? Acaba se tornando neurótico, acaba se tornando doente. Não é? Então, as religiões deveriam enaltecer os prazeres da vida, não é? E não denegrir os prazeres da vida e enxergar esses prazeres como um pecado. Não. O que é o pecado? Pecado é um ato meu que agride o ser humano, que agride a vida, que agride a natureza, não é? Que agride o mundo. Isso é um pecado. Não é? Adriana Perrenot, boa noite. Qual a relação entre fé e razão no mundo moderno? Olha, a relação tem que ser muito íntima, tá? A fé nossa não pode ser cega. A fé tem que ser racional. Eu tenho que ter fé, e isso faz com que eu transcenda, não é? A fé faz com que eu tenha coragem de ir em frente, de acreditar, de ter esperança, não é? Faz com que eu avance, não é? Faz com que eu saia do comodismo, saia da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu tenho que me perguntar, e aí vem o papel da razão, o que eu vou fazer com isso? Não é? O que eu vou fazer com esse movimento? Não é? Se, por exemplo, nós criamos uma igreja chamada Humanidade Livre, isso foi um ato de fé, foi um ato de coragem. Tá? Fé é coragem. Quando Jesus está na barca e começa a andar sobre as águas, Pedro também quer. E Jesus fala, vem. Não é? E Pedro começa a andar sobre as águas, de repente ele começa a afundar. E aí Jesus fala assim, não tenha medo, não é? Mas tenha fé. Por quê? Porque fé é sinônimo de coragem. E fé é o contrário do medo. Não é? Agora, esse ato de coragem, que me leva até acreditar em Deus, me leva a professar uma fé, me leva a ter atitudes de solidariedade, tem que estar acompanhado de razão. Eu tenho que me perguntar por que criar uma humanidade livre? Qual o sentido disso? Qual o sentido de viver como sacerdote? Qual o sentido de pregar o amor? Não é? Tudo isso tem que ter sentido. Se não tiver sentido, e tem que ser questionado pela razão, não é? Eu acabo muitas vezes entrando numa vida que é muito mais prejudicial para mim e para os outros do que uma vida saudável. Não é? Quantas religiões aí não pregam coisas sem sentido? Coisas diante das quais nós podemos questionar facilmente com a nossa razão. Então, a razão precisa sempre questionar a fé. A razão é amiga da fé, ela não é inimiga da fé. A razão faz com que a fé se torne mais lúcida e ela se torne mais pé no chão. Não é? O ser humano construiu muitas coisas metafísicas em torno da fé ou das religiões e muitas construções que são fantasias. E essas fantasias, na verdade, levam o ser humano a viver uma ilusão, não é? Ou a viver um consolo. Não é? E a razão está aí justamente para desmanchar essas fantasias que o ser humano tende a criar no mundo religioso, não é? No mundo de fé. Agora, nós nunca podemos dispensar a razão. Tá? A razão sempre deve estar acompanhada da fé, Adriana. Um grande abraço para você. Mazuki Moraes, o padre Mateus quem me apresentou este termo antigo, jesuânico. Mas eu já usava na Igreja Católica esse termo jesuânico, porque sempre o termo jesuânico ele difere
o que nós sentimos que realmente veio de Jesus, as palavras que veio de Jesus e as palavras que foram colocadas na boca de Jesus. Nós sabemos que os evangelhos são construções das primeiras comunidades. Algumas coisas que estão nos evangelhos nós podemos afirmar que vieram de Jesus e, portanto, seguem a linha jesuânica. Por exemplo, as parábolas. Parábolas, provavelmente, elas foram transmitidas de boca a boca, não é? Até chegar aos evangelhos. Então, aí, nas parábolas, nós podemos entender que aqui nós temos um sentido jesuânico. A parábola do bom samaritano, por exemplo. Jesus contando essa parábola para os judeus era uma ofensa aos judeus, não é? Porque ele coloca o inimigo dos judeus como protagonista da história e o bom protagonista da história. Então aqui nós só podemos ter uma palavra jesuânica mesmo, não é? Então a gente usa o termo jesuânico para diferenciar de termos, palavras, concepções que foram criadas depois no cristianismo. Camarinha Júnior, grande abraço, Padre Camarinha lá de Portugal está nos assistindo. Se todos vivessem os prazeres da vida, os neuropsicólogos atravessavam a via do desemprego. Pois, exatamente. Não é? Por que o pessoal procura o divã? Não é? Ou tem que procurar o divã? Porque foram criados numa sociedade onde os prazeres são condenados. Não é? E prazer tem a ver com desejo, não é? E desejo pertence à nossa natureza. Não é? É bom realizar os desejos. Não é? Claro, também como a fé deve ser acompanhada da razão, os desejos também devem ser acompanhados da razão. Mateus fica mal para si, pois, não é, meu irmão? Ele comenta, ele responde ao Camarinha que é um psicoterapeuta, né? O Carlos Perrenot, padre, a sociedade sempre possui diversos tabus e um deles é sobre a morte. Como podemos entendê-la? Difícil, tá? Eu não tenho respostas exatas para a morte, tá? Eu acredito que a morte seja uma passagem para a completude do nosso ser, não é? Como nós passamos daquele mundo em que nós vivíamos, que era o útero da nossa mãe, para esse mundo maior, eu acredito que a morte é uma passagem para um mundo maior ainda, não é? Para uma dimensão qualitativamente maior. Agora, como explicar a morte, eu não sei. Eu só sei que todos os seres vivos, eles morrem, não é? E morrendo, eles transformam esse mundo, não é? Que a morte é um momento de transformação, ela não é? Agora, a resposta para ela nós só vamos encontrar quando nós mesmos vivenciarmos essa experiência que, pelo menos para nós, infelizmente leva ao nome de morte. Tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço de coração e eu espero vocês na próxima terça-feira, às 20h30, aqui no canal 13 da NET e no canal, na página da TVC Bauru e semana que vem na página Padre Beto Bauru. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.